A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade de trazer uma palavra que se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Porque o que me acha a vida e alcança um favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. Meus amados irmãos, o Senhor nessa palavra está falando que os que acham Ele, acha a vida. E a própria Bíblia diz que quem está em Jesus, nova criatura é, as coisas velhas tudo se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o próprio Jesus, ele chega a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é para quem acha o Senhor. Ele diz aqui: porque os que me acham a vida. Então os que encontram com o Senhor, ouve a palavra de Deus e aceita ao Senhor como Salvador, ele acha vida e vida com abundância. Os pecados dele é perdoado, o nome é escrito no livro do Senhor, e ele vai ter vida aqui na terra por alguns tempos, até chegar ao templo de Deus, mas também vai ter vida eterna, que não tem fim. E isso é que o Senhor está prometendo e dizendo na sua palavra. Porque os que me acham a vida. Outra coisa, na parte B, ele também diz: alcança o favor do Senhor. Quem tem o Senhor, ele tanto acha vida, como também ele alcança o favor do Senhor. Como é bom servir a Deus, como é bom ter o Senhor Criador como nosso Pai. Quem tem o Senhor tem garantia de vida. Quem tem o Senhor tem segurança. Ele é Pai, é amigo, é consolador, é salvador, é misericordioso, bondoso e cuida de cada um de nós. Quem tem o Senhor tem uma grande esperança de, quando sair daqui dessa terra, ter uma vida de descanso, uma vida de felicidade, uma vida de gozo, mesmo que aqui na terra nós tenha aflição, mesmo tendo o Senhor. Nós temos aflição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Cristo, nós passamos por luta, por dificuldade, por angústia, mas vamos estar animados e vamos ser um vencedor. Porque ele diz: porque o que me acha a vida. Na parte B do versículo ele diz: e alcança o favor do Senhor. Alcança a salvação, alcança a misericórdia, alcança a paz, apesar das lutas, apesar da dificuldade
ele alcança tudo isto somente no Senhor. O homem só, o homem sem Deus, ele é como uma folha seca. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe a quem pedir socorro, porque ele está só. Mas ele achando ao Senhor, ele vai ter vida e muita vida boa. Além de ser aqui, vai ter na eternidade. No versículo 36, ele fala assim, ó: mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. O que peca contra o Senhor, ele está procurando destruir sua própria vida. Mas, irmão, e como muitas pessoas têm pecado contra Deus e não têm morrido? Tem muitos homens de Deus e não têm morrido. Por quê? Porque eles pecaram, mas mesmo, e às vezes o pecado não foi contra o Senhor, foi contra ele. O que é pecado? O que é pecar contra Deus? Bem, o maior pecado que o homem pode pecar e aborrecer Deus, o primeiro é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ele disse, antes de ele morrer, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar a ele e ele vai mandar um outro Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo veio para isto, porque a gente hoje é crente, porque a gente ouviu a palavra, creu, o Espírito Santo convenceu da parte do Pai, e hoje nós somos lavados, purificados no sangue de nosso amado e Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Não pecamos. O maior pecado é a blasfema, como eu já falei, contra o Espírito Santo. O segundo pecado maior é rejeitar Jesus, como muitos têm rejeitado. Esse é um pecado contra Deus, porque o que Deus fez através de seu Filho, ninguém faz. De pegar o seu próprio Filho, humanizar, santo que é, sem falha, sem pecado, sem erro nenhum, enviou ele, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo. Jesus veio, foi rejeitado, foi morto, foi chicoteado e morreu, mas ressuscitou. E esse sacrifício, que é o maior sacrifício que alguém pode fazer pelos seres humanos, o homem rejeita. Então, o primeiro pecado é a blasfema contra o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, quem pecar contra o Filho do Homem, blasfemar contra o Filho do Homem, tem perdão. Mas quem disser uma blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Porque o Espírito Santo é quem nos convence que estamos errados. O Espírito Santo é quem nos convence que precisamos aceitar Jesus. O Espírito Santo é quem nos guia pelo caminho certo, é o amigo da igreja, do homem, da mulher que aceitou Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro pecado, é o homem que blasfema contra o Senhor. Ele está dizendo aqui, mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma, violenta a sua própria vida, sua própria pessoa. Quer dizer, está destruindo. E segundo é o homem rejeitar a Jesus.
porque ele é o Salvador do mundo. Ele morreu para isto, para nos salvar. E o homem rejeita a salvação, então é pecado contra Deus. O sacrifício de Jesus não tem substituto. Ninguém pode substituir o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e ressurreição. O homem que rejeita Jesus é um dos maiores pecados. E ele diz: o que peca contra mim violenta a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. E nós temos visto nesses últimos dias que tem muitas pessoas aborrecendo Deus, não querendo nada com Deus, ainda fazendo chacota com as coisas de Deus. Nós temos visto, não é só um, é pessoas zombando das coisas de Deus, é pessoas escarnecendo. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão aborrecendo a Deus e estão amando a morte. Porque a morte física e a morte espiritual, que é a pior. Qualquer momento, o homem que aborrece a Deus pode descer a cova. Deus não tem nenhum compromisso com o homem que aborrece ele. Deus não tem nenhum compromisso com o homem que não aceita a seu Filho Jesus Cristo. Ainda mais zomba, escarnece do Filho de Deus, que fez uma obra que ninguém e jamais aparecerá outro que faça o que ele fez. Vou só ler os 2 versículos para encerrar. Porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. É um favor de salvação, favor de vida. Graça é favor. E aí no versículo 36 ele diz: mas o que peca contra mim, o Senhor diz, violenta a sua própria alma, destrói sua própria vida. Na parte B do versículo ele diz: todos os que me aborrecem amam a vida, a morte, perdão. Todos que aborrecem a Jesus estão amando a morte, viu? Não ama a Deus, mas ama a morte. E é só isso que tem para dizer para os que rejeitam a Jesus. Então corra para os braços de Jesus, peça força a Ele, peça misericórdia a Ele e aceite Ele como Salvador, que você vai ter vida tendo o Senhor. Amém.